E o TH Entrevista desta semana recebe o engenheiro civil, especialista em gerenciamento de construção civil e gestão ambiental, Fernando Regis. Ele vai conversar com a gente sobre a necessidade de inspeção técnica e diversas outras edificações aqui no estado. Fernando, seja bem-vindo, obrigada por nos receber. Vários acontecimentos negativos em relação à situação predial, às instalações prediais, chamam a nossa atenção, não só em Alagoas, mas em todo o país. Qual a importância da inspeção predial, da verificação das condições de edificações? É um prazer estar com vocês aqui para poder a gente poder trazer alguns esclarecimentos para a população. Realmente, nós estamos nos deparando com situações totalmente inaceitáveis, com situações onde a segurança dos usuários está sendo colocada em xeque, infelizmente. E a inspeção predial, e de forma rotineira, de forma que se antecipe a essas situações extremas, ela é extremamente necessária. A importância dela é vital para que esse tipo de situação não ocorra da forma como está ocorrendo, inclusive vitimando pessoas. De uma forma geral, como é que está a saúde dessas instalações aqui no estado, a saúde das edificações aqui no estado? Bom, também está no processo bastante difícil a situação das edificações aqui no estado de Alagoas. Nós temos desde 2012 uma lei, que é a lei municipal, que no caso só vigora na cidade de Maceió, e no entanto essa lei, ela, via de regra, ela não está sendo cumprida pelos proprietários, pelos administradores das edificações. O que é que ocorre? Nós temos que entender, a população, os usuários têm que entender que a inspeção e a manutenção predial ela está inteiramente ligada com as questões relacionadas com a saúde da edificação. A saúde do ponto de vista de você ter segurança, de você ter a preservação do seu patrimônio, porque na verdade os imóveis representam muitas vezes a economia de uma vida inteira. Então, existe uma certa negligência com relação a esse tipo de prática. Então, nós, como somos da área, essa área da engenharia diagnóstica, a gente sempre defende a bandeira de que é preciso estar atento para essas situações, para que situações que aparentemente, de locais aparentemente seguros, quando na verdade eles não o são. É preciso que se tenha o suporte técnico de um profissional experimentado na área, que possa ter um olhar clínico para essas situações e se antecipar a problemas que possam, infelizmente, acontecer. A gente tem aqui em Maceió, especificamente, você citou a lei municipal, prazos para essa verificação das condições das instalações. E também ocorre que muitas dessas instalações, em situações consideradas críticas, são de órgãos públicos. Como é que fica essa relação de que o órgão público fiscaliza e, ao mesmo tempo, não cuida da saúde das edificações? É um contrassenso, na verdade, né? Então, na verdade, todas as edificações, sejam elas privadas ou sejam elas públicas, todos os equipamentos públicos, sejam pontes, viadutos, passarelas, etc., estão obrigadas a fazerem manutenção, a fazerem inspeções periódicas. É verdade que a gente se depara com situações antagônicas como essa, né? Existe uma lei e o primeiro a não cumprir é o ente público, né? Aonde você tem alguns exemplos aqui na cidade de Maceió que são, digamos assim, que causam muita preocupação, muita estranheza, né? Você tem aquele prédio, por exemplo, ali na Chateaubriand, na Praia do Sobral, que o prédio está simplesmente se desmanchando numa clara evidência de que aquilo ali é um total descaso com a coisa pública, né? Inclusive, aquele mesmo prédio é um patrimônio, né? Patrimônio do ponto de vista arquitetônico. Aquele prédio foi projetado pelo arquiteto Lelé, um dos ícones da arquitetura nacional, e infelizmente a gente se depara com uma situação como aquela, né? Então é inconcebível que a população tenha que se deparar com situações desse porte.
A gente tem no Brasil tragédias recentes, como os rompimentos de barragem, o CT do Flamengo, um pouco mais para trás a Boate Kiss. E em Alagoas a gente tem situações que chamam a atenção. A exemplo, a situação de barragens, algumas pontes, como a ponte de Roteiro, e o bairro do Pinheiro. Qual a tua avaliação disso? Está sendo deixado no segundo plano? Qual é a necessidade da inspeção predial nesse aspecto? No caso específico do bairro do Pinheiro, que é uma situação que está mais em evidência na mídia, né? Existem, é verdade, ações que estão sendo desenvolvidas do ponto de vista geológico, do ponto de vista do entendimento do fenômeno que está ocorrendo. O que eu, particularmente, como profissional da área da engenharia diagnóstica, considero que haja uma lacuna é a falta do envolvimento, digamos assim, da engenharia diagnóstica nas repercussões desses fenômenos nas edificações, né? Porque não dá para generalizar. Não tem como generalizar uma situação onde você tem uma quantidade bastante considerável de edificações, edificações que têm tipologias construtivas diferentes, edificações que têm idades diferentes, edificações que têm histórico de manutenção também diferentes, então não podem ser tratadas todas da mesma forma, todas dentro do mesmo entendimento. E isso está claro e evidente nas edificações do Pinheiro. Há edificações que estão respondendo, vamos assim dizer, com patologias mais evidentes, enquanto outras sequer apresentam patologias. Então, o que é que você inicialmente pode deduzir dessa situação? Há edificações que estão respondendo de forma mais positiva, você está sentindo mais esse fenômeno, enquanto outras não. Então, a abordagem aí, no meu entendimento técnico, teria que ser mais individualizada, ou seja, teria que haver inspeções individualizadas por edificação e aí sim se ter um retrato, um completo mapeamento do que está acontecendo nas edificações e cruzando dados com as informações das investigações geológicas, poderia-se ter um entendimento melhor. Eu, particularmente, tenho essa opinião técnica de que deveria haver um cuidado maior com relação a isso. Até porque isso minimizaria alguns pânicos, né? Nós estamos vendo alguns pânicos de situações, um simples aparecimento de uma fissura, tá certo? Tem causado pânicos assim meio que generalizados. Então, é preciso que haja o olho clínico de um profissional habilitado para fazer aquele tipo de inspeção, aquele tipo de análise, para se chegar a uma conclusão técnica. Não dá para poder você tratar situações técnicas de forma diferenciada. É preciso o envolvimento da engenharia diagnóstica nesse processo. Nesse sentido, qualquer profissional da engenharia pode fazer esse tipo de laudo, pode avaliar, testar as condições de um determinado imóvel, quer seja na situação do bairro do Pinheiro, quer seja em outra situação. O que se recomenda é que esse profissional seja um profissional que tenha uma especialização, um trabalho na área da chamada engenharia diagnóstica. São profissionais que desenvolveram conhecimento, desenvolveram habilidades para poder entender, certo, a questão das patologias e de suas origens. Então, a princípio, é o que se recomenda, é que esses profissionais tenham um treinamento específico para que possa, digamos assim, surtir o efeito desejado em termos de ter um laudo final, um laudo de inspeção, um laudo pericial do que está ocorrendo na edificação. Nesse aspecto, de quem é a responsabilidade? A gente falou da questão dos órgãos públicos, da questão da fiscalização, das leis, dos profissionais, mas quando a inspeção ela não é realizada a contento, de quem é a responsabilidade? Ou no caso dela ser feita, a quem cabe responder pelos aspectos encontrados, identificados? Veja bem, a inspeção, a responsabilidade por sua execução, ela é integral do proprietário do imóvel
ou do seu administrador, ou do síndico em caso de imóveis em condomínio. Então, a responsabilidade em buscar um profissional, em buscar uma empresa especializada para fazer isso, são dessas pessoas. Com relação à responsabilidade técnica, ela é integral do profissional que realizou a inspeção. O profissional ao realizar a inspeção, ele precisa estar habilitado e com conhecimento suficiente para poder expedir um laudo desse. Então ele vai, na hora que ele tira uma anotação de responsabilidade técnica perante o conselho, a responsabilidade técnica pelo que está fazendo é integral do profissional, em termos do que ele colocou e do que ele abordou no laudo que ele fez, com o conhecimento e com o que ele observou naquela edificação. E existe um período, um tempo para que essas edificações elas sejam avaliadas pelos profissionais? Legalmente falando, no caso específico da Lei Municipal 6.145 do Estado de Alagoas, ela estabelece uma parametrização temporal para se realizar as inspeções. Edificações que tenham até 5 anos de vida, elas estão isentas de realizar a inspeção. Edificações que têm de 5 a 15 anos de existência, elas têm que realizar essas inspeções a cada 5 anos, que tem de 15 a 30 anos a cada 3 anos, e aquelas que tiverem mais de 30 anos a cada 2 anos. Então essa é a periodicidade exigida legalmente. Do ponto de vista técnico, o que se recomenda é que essas inspeções sejam feitas nesses prazos máximos, né? Porque aí você cumpriria uma obrigação legal. A gente também entende que é necessário que sejam feitas inspeções no momento, por exemplo, da entrega de uma edificação. Esse é um ponto que o mercado tem tratado com uma certa dificuldade, porque se entregam obras, na maioria das vezes, a pessoas sem um acompanhamento técnico especializado, a pessoas leigas. E depois que começa a utilizar a edificação, você começa a ter os problemas, começa a aparecer, começa a haver os atritos entre quem compra e quem vendeu. Então, a recomendação de se fazer, no momento da entrega, uma inspeção que seja feita por um profissional habilitado, vai ser interessante tanto para quem vende como interessante para quem compra. Para quem compra, porque aí passa a minimizar os problemas, porque tem um acompanhamento técnico e esse acompanhamento técnico vai ter um olho clínico sobre o que está sendo entregue. Enquanto que, para quem vende, também é importante e interessante, porque na verdade nem todos os problemas que acontecem na edificação são de responsabilidade de quem constrói, né? Há responsabilidades para quem também opera e usa a edificação. Muitas vezes há problemas que são relacionados com a operação e o uso da edificação. Então, na hora em que você consegue fazer essa clara separação de quem é a responsabilidade sobre o problema que possa existir, começa a ter uma relação entre quem vende e quem compra muito mais saudável. Então, o nosso entendimento é que seria muito interessante que a prática de que, na hora do recebimento, haja um acompanhamento do lado de quem compra, de um profissional que fizesse a inspeção. Tá? Esse seria um ponto. E é interessante nessa mesma linha de raciocínio, por exemplo, até uma sugestão que, por exemplo, pudesse ser pensado pelos nossos legisladores, colocar como obrigação nas transações imobiliárias a existência de um laudo de inspeção, certo? Isso nos países mais desenvolvidos é feito de forma bem natural. Ao comprar um imóvel ou ao vender, passa-se sempre a figura do inspetor predial, que vai lá e dá o suporte para quem compra, principalmente, do que está recebendo daquilo ali, porque é um leigo, uma pessoa que não entende em detalhes como funciona a edificação. Então fica só a sugestão para que se pense nessa situação, nas transações imobiliárias, na passagem, na compra e venda, tivesse também a obrigatoriedade de haver uma inspeção, um laudo de inspeção predial presente. Agradecemos a presença de Fernando Regis, engenheiro civil e coordenador do Núcleo de Inspeção e Manutenção Predial do Estado de Alagoas.